Outro agente interventor aí que a gente pode utilizar na redação do Enem é a escola. A instituição escola e toda qualquer que esteja relacionado ao âmbito educacional, seja universidade, seja Instituto Federal, seja escola estadual, seja escola de referência, seja escola municipal, enfim, centros preparatórios, eles estão diretamente ligados à construção e reconhecimento de saberes. A gente já percebe isso aí. Então, o que é que ela pode fazer? O que é que a escola pode propor e te ajudar na proposta de intervenção? Ela pode propor palestras, pode propor oficinas educativas, criação de disciplinas, aprimoramento de conteúdo e tem o poder fundamental de conscientização, de conscientizar os demais, aqueles que fazem parte da instituição, seja o discente, a comunidade que esteja ali ao redor. Então ela tem esse grande papel fundamental. Então ela pode e deve, obviamente, atuar em parceria com as famílias, como eu já citei ali falando sobre as famílias, delegando tarefas que influenciarão na formação ética dos educandos. Então, para toda essa bagagem ética e moral que um aluno deve possuir para poder evoluir, poder ir em busca de conhecimento, a família e a escola ela tem esse papel fundamental de persuadir os alunos. Vamos lá, deixa eu ver o que eu posso falar. Se possível, a gente já vem para essa questão do detalhamento lá da proposta de intervenção, de trazer uma informação a mais. Especifique se a proposta ela é direcionada ao ensino básico, médio ou superior. Tá vendo? É um detalhamento, por exemplo. É preciso que o Ministério da Educação deve intensificar o ensino da educação sexual em parceria com as escolas a partir do ensino fundamental, especificamente após os 9 anos de idade. Isso é uma informação a mais, isso é um detalhamento da proposta de intervenção. Então você vai especificar. E indique também quem irá atuar, é mais um detalhamento aí. Vai ser realizada por quem essa intensificação do ensino da educação sexual? Vai ser por professores, vai ser por coordenadores, vai ser pelos pais, vai ser pelos estudantes, vai ser em parceria com o Ministério da Educação e sucessivamente os enfermeiros, os ginecologistas, enfim, alguém que seja direcionado e relacionado à área que eu esteja falando, do problema que eu esteja abordando. Você vai estar fazendo esse detalhamento na proposta de intervenção. A escola aí ela é um agente interventor muito legal de se usar, a depender da sua discussão do seu texto. Também temos aí as ONGs. As ONGs elas podem atuar complementando e auxiliando em projetos, promover campanhas de conscientização e prevenção, organizar oficinas e palestras assim com as escolas. As ONGs elas podem doar e receber investimentos para aplicar em melhorias objetivas pela organização. Então, é um papel, é um agente interventor que a gente também pode utilizar a depender aí da temática. Seja de adoção, seja de proteção aos animais, enfim. Depende da discussão que você fizer no seu texto, do problema que você abordar, qual é o melhor agente interventor que você deve inserir para encaixar com a sua ideia abordada. Ok, o Brasil ele possui N ministérios, e para vocês verem, ele vem mudando constantemente. Desde o governo aí do Lula era X quantidade, no governo da Dilma reduziu para X quantidade, no governo de Michel Temer reduziu para X quantidade, no governo de Bolsonaro reduziu para X quantidade, agora aumentou, aí agora reduziu de novo, enfim, tá em constante mudança aí. O que eu quero dizer para vocês é que prestem atenção, porque o governo Bolsonaro, ele
integrou alguns ministérios do Brasil. Não foram extintos, eles foram incluídos, inseridos em outros ministérios. Por exemplo, foi pegado o Ministério da Cultura, não sei o que lá, inserido em outro. É um ministério só, que é super ministério no caso, e é incluído outras pastas. Aí tem a pasta da criança, a pasta do adolescente, enfim. Você precisa ter uma noção aí dessa nova forma aí que o governo organizou aí esses ministérios. Vocês vão ver aí no material que tem vários ministérios. Eu não vou detalhar porque senão a gente vai perder muito tempo. O legal é que você leia, compreenda. Quando você for fazer uma redação, você vem no material, olha lá qual é o melhor agente interventor que eu posso utilizar, que se encaixa com a temática, com o problema, com o causador que eu trouxe para solucionar na minha proposta de intervenção. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aí tem a função dele aí no material. Resumindo, eu não vou detalhar porque senão a gente vai passar inúmeras horas falando. É legal que você mesmo olhe e tente identificar. Ministério da Cidade, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, da Cultura, da Defesa, do Desenvolvimento Social, dos Direitos Humanos, da Educação e as funções desses ministérios. É legal você ver essas funções porque é a partir dela que você consegue promover a ação que você vai fazer. Porque, deixa eu ver aqui. Por exemplo, o Ministério da Educação ele tem como área de competência os seguintes assuntos: Política Nacional de Educação, Educação Infantil, Educação Geral, aí fundamental, ensino médio, ensino superior, educação de jovens adultos, educação profissional, para avaliação, informação e pesquisa, extensão, assistência financeira a famílias carentes. Então ela tem inúmeras funções que, dependendo do assunto, da temática que você falar na sua redação, é a ação, a função desse ministério que você vai inserir, seja reformulando, seja intensificando, seja criando, seja promovendo. Evitem o gerúndio, eu já disse aí na semana passada. Deve promover e não promovendo. Criando, deve criar e não criando. Intensificando, deve intensificar. Então, evite gerúndio na proposta de redação e facilite a vida do seu corretor, porque ele vai ler, já vai identificar ali que é uma ação, que é o modo, que é o agente, enfim. Vai ficar bem explícito o que é que você está querendo passar. Ministério do Esporte, Ministério da Fazenda, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Integração Nacional, Ministério da Justiça, do Meio Ambiente, de Minas e Energia, de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de Relações Exteriores, o Ministério da Saúde, da Segurança Pública, do Trabalho, da Transparência e Fiscalização e CGU, de Transporte, Postos e Aviação, Ministério de Turismo. Aí tem lá mais na frente que eu coloco que o governo Bolsonaro ele fundiu alguns ministérios. Peguei esses mapinhas mental bem legalzinho aí do Via Politize, porque ele tá explicando aí quem são os ministros. Alguns já mudaram, como a gente viu aí que Bolsonaro vem mudando aí os seus ministros, seja por não baterem as ideias, não serem parecidas, seja por não estar promovendo, ou seja apenas por critério técnico mesmo. Isso não importa pra gente, e sim qual é a função desse ministério, o que é que ele deve promover, qual é a função dele mesmo. Pronto, aí é tipo super ministério da cidadania. Aí nele foram fundidos qual? A cultura, desenvolvimento social, esporte e parte do trabalho. Tem explicando aí qual ele é responsável pelo que e o que deve ser feito. Super Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, dá uma olhada nesses diagraminhas aí, nesses mapas mentais, porque você vai se situar e você vai compreender e vai te facilitar muito na hora de propor uma proposta de intervenção
Tipo, aquilo poderia ser aquilo que você tem mais medo, vai se tornar aquilo que você vai ter mais facilidade de fazer. Por quê? Porque você vai ter conhecimento, você vai ter uma bagagem, você tem uma noção de quem pode realizar determinadas ações no nosso país, sejam... Porque a gente percebe que a maioria dos problemas brasileiros, ou eles são causados pela ineficiência do poder público, aí, né, é sempre uma tese, um dos causadores fortes que a gente utiliza, ou nós mesmos, a própria sociedade, somos o grande causador, o grande impacto sobre determinado tema. Então você precisa encaixar aí esses ministérios, aquilo que se encaixa com a sua discussão, eu fico sempre dizendo isso, para poder propor uma boa proposta de intervenção. Pronto. Esse que eu coloquei aí, ele já teve algumas mudanças, porque veio mudar agora acho que foi agora, meio de maio aí. Bolsonaro já mudou mesmo, ele desistiu de fundir certos ministérios, ele separou. O ideal é que você tenha uma noção mesmo da função e ter uma noção do que é ainda o ministério, do que é que virou pasta, enfim. De antemão, aí a gente já percebeu esses agentes interventores. Eu digo, não detalhei a função especificamente de cada ministério aí, porque eu indico que vocês realmente vão lá, sentem a bunda na cadeira, peguem esse material, compreenda, leia, Ministério da Educação deve promover tal e tal. Pronto. O que foi que eu entendi? Então o Ministério da Educação ele pode guiar isso, pode orientar isso, pode reformular isso, pode promover isso. O Ministério da Saúde pode fazer isso, pode estimular isso, enfim. Você precisa ter essa noção, porque a banca do Enem, da correção da redação, ela está cobrando muito isso, do detalhamento do agente. Se não basta você dizer só o poder público, o Estado, o governo, não, você está tangenciando o agente, seja direto, seja específico nesse agente interventor. Diga que se vai ser o Ministério da Educação em parceria com as escolas estaduais, municipais, federais, juntamente com as universidades públicas, desde o ensino fundamental, médio, superior. Então detalha mesmo, não tenha medo. Detalha a proposta de intervenção que você vai se dar muito bem. Fica ligado nesses agentes interventores. Qualquer dúvida aí vocês me perguntam, porque eu vou estar ao dispor para esclarecer qualquer incógnita que surgir aí para vocês. Abração.